Na pacata cidade de Vale Sereno, aninhada entre montanhas verdejantes e rios cristalinos, a vida corria em um ritmo tranquilo, quase poético. Os moradores se conheciam pelo nome, e os segredos, quando existiam, eram leves como a brisa da manhã. O Hospital Esperança era o coração pulsante da pequena comunidade, um refúgio de cuidado e ciência. Era uma segunda-feira como tantas outras, com o sol da manhã pintando o céu de tons alaranjados. No Hospital Esperança, a equipe se preparava para mais um dia de plantão. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma de desinfetante, uma combinação familiar que anunciava o início da rotina. Tudo parecia seguir seu curso previsível. De repente, o silêncio matinal foi quebrado por um som incomum, um relincho forte e insistente que ecoou pelo estacionamento. Os funcionários da recepção se entreolharam curiosos. Não era comum ouvir cavalos tão perto do hospital, muito menos um com a urgência que aquele som transmitia, quase como um chamado desesperado. Dr. Gabriel Rezende, um jovem médico recém-chegado à cidade, conhecido por sua dedicação e olhar atento, aproximou-se da janela. O que viu o deixou perplexo. Um cavalo de pelagem castanha escura, imponente e com olhos que pareciam carregar uma sabedoria ancestral, estava parado em frente à entrada da emergência. O mais estranho não era apenas a presença do animal ali, mas o que ele carregava delicadamente na boca, um saco de lixo preto comum, mas que naquele contexto parecia um artefato de mistério. O cavalo, que mais tarde saberiam se chamar Eolo, não demonstrava agitação, apenas uma firmeza resoluta em sua postura. Laura Mendes, a enfermeira-chefe do turno, uma mulher experiente e de coração grande, juntou-se a Dr. Gabriel na janela. "Mas o que é isso?", murmurou ela, mais para si mesma do que para o médico. O animal balançou a cabeça suavemente, como se quisesse chamar a atenção para o fardo que trazia consigo. Alguns curiosos já se aglomeravam na porta de vidro, observando a cena inusitada. Havia um misto de espanto e receio no ar. Eolo permaneceu, imóvel, seus olhos fixos na entrada, como se esperasse que alguém viesse ao seu encontro e compreendesse a urgência de sua missão silenciosa e singular. Dr. Gabriel, sentindo um impulso inexplicável, decidiu se aproximar. "Calma, amigo", disse ele em voz baixa, abrindo a porta automática. O cavalo não recuou, apenas o encarou com uma intensidade que fez o médico sentir um arrepio. Havia uma inteligência notável naquele olhar equino, uma comunicação sem palavras. Com cautela, o médico estendeu a mão. Eolo abaixou levemente a cabeça, permitindo que Dr. Gabriel pegasse o saco de lixo. Assim que o objeto foi retirado de sua boca, o cavalo deu alguns passos para trás, mas não foi embora. Continuou ali, observando atentamente, como um guardião que aguarda o resultado de uma entrega vital. O saco não era pesado, mas havia algo em sua forma e na maneira como estava amarrado que intrigava. "Traga para dentro, vamos ver o que é." "Isso", disse Laura, sua curiosidade superando qualquer apreensão inicial. A equipe se reuniu na sala de triagem, os olhos fixos no misterioso volume preto. Dr. Gabriel colocou o saco sobre uma maca limpa. O silêncio na sala era palpável, quebrado apenas pela respiração contida dos presentes. Todos esperavam encontrar lixo comum, talvez algum objeto perdido, mas a solenidade do cavalo lá fora indicava que poderia ser algo muito mais sério e complexo. Com luvas, o médico começou a abrir o nó do saco. A tensão aumentava a cada segundo. O que um cavalo poderia trazer de tão importante para um hospital? As especulações silenciosas corriam pela mente de todos. Do lado de fora, Eolo permanecia como uma sentinela, seus ouvidos atentos a qualquer som vindo de dentro.
Ao finalmente abrir o saco, um suspiro coletivo escapou. Não havia lixo. O conteúdo era surpreendente e, à primeira vista, desconcertante. Havia alguns panos limpos, cuidadosamente dobrados, como se protegessem algo delicado. E por baixo deles, objetos que fizeram os corações da equipe médica acelerarem. Dentro do saco, encontraram uma pequena boneca de pano, visivelmente desgastada pelo tempo e pelo uso, mas amada. Ao lado dela, um conjunto de lápis de cor e vários desenhos feitos em papel simples. Eram traços infantis, retratando uma menina sorridente ao lado de um grande cavalo castanho, muito parecido com um éolo. São desenhos de uma criança, observou Laura, pegando uma das folhas com delicadeza. As cores eram vibrantes apesar da simplicidade. Representavam cenas de uma vida feliz, em um campo florido, sempre com a presença constante do cavalo. Havia uma pureza e uma inocência que comoviam. Mas não era só isso. Em meio aos desenhos, havia um caderno de capa dura, um diário. Dr. Gabriel o pegou com cuidado. A caligrafia era elegante, mas por vezes trêmula, como se escrita com urgência ou sob grande emoção. O nome Arthur estava gravado na primeira página e logo abaixo, pesquisas botânicas. Ao folhear o diário, o pânico começou a se instalar. As anotações descreviam uma doença rara e agressiva que acometia uma criança chamada Lia. O autor, presumivelmente o pai, Arthur, narrava sua luta desesperada para encontrar uma cura, utilizando conhecimentos de plantas medicinais e ervas da região. As últimas páginas eram angustiantes. Arthur descrevia o agravamento do estado de Lia, sua própria saúde debilitada e a sensação de que o tempo estava se esgotando. Havia menções a uma planta específica, muito rara, que ele acreditava ser a chave para a salvação de sua filha, mas que era perigosa de se obter. Meu Deus! Lia, sussurrou Laura, lembrando-se dos desenhos. A menina sorridente das ilustrações era a mesma Lia que sofria, segundo o diário. A boneca de pano, os lápis de cor, tudo ganhava um significado doloroso e urgente. Aquele saco não era lixo, era um pedido de socorro silencioso e desesperado. Dr. Gabriel sentiu um nó na garganta. O cavalo, Éolo, não trouxera apenas objetos. Ele carregava a história de uma luta pela vida, a esperança de um pai e o sofrimento de uma criança. A inteligência do animal era espantosa. Ele sabia exatamente onde levar aquele precioso e urgente fardo. Precisamos encontrar essa menina, disse Dr. Gabriel com firmeza, olhando para Laura. O diário fala de uma cabana isolada na floresta, perto do rio Sinuoso. Arthur estava tentando tratá-la lá, longe de tudo. A preocupação agora era palpável. A equipe médica mobilizada por uma história que chegara de forma tão inusitada. Laura assentiu, os olhos marejados. E o cavalo? Ele deve saber o caminho. Ele a trouxe até aqui, de certa forma. Olharam pela janela. Éolo continuava lá, agora batendo levemente uma das patas no chão, como se impaciente, como se dissesse: então, o que estão esperando para agir? O diretor do hospital, um homem pragmático e avesso a complicações, foi chamado. Ao ser informado da situação, demonstrou ceticismo. Um cavalo trazendo um diário? Isso parece história de pescador, Gabriel. Pode ser um trote de mau gosto. Não podemos mobilizar recursos com base nisso, disse ele desconfiado. Com todo respeito, diretor, mas os detalhes no diário são muito específicos. A descrição da doença, os nomes, os desenhos da criança e o comportamento do animal é extraordinário. Eu sinto que é real. Há uma vida em risco, argumentou o Dr. Gabriel, sua convicção inabalável, a urgência pulsando em suas veias. Laura interveio, apoiando o médico. Eu conheço as pessoas de Vale Sereno. Ninguém faria uma brincadeira dessas, envolvendo uma criança doente. E aquele cavalo, há algo nele. Ele parece entender tudo.
Se há uma chance, por menor que seja, de salvarmos uma criança, temos o que tentar. O diário mencionava que Arthur temia os hospitais tradicionais, acreditando que não compreenderiam sua abordagem com a medicina natural ou que sua filha seria submetida a tratamentos invasivos. Por isso, ele se isolara, tentando desesperadamente encontrar a cura por conta própria, usando seu vasto conhecimento botânico. As anotações também revelavam o profundo amor de Arthur por Lia e sua confiança em Éolo, a quem ele chamava de guardião silencioso e o último mensageiro da esperança. Parecia que o pai, sentindo seu fim próximo, havia confiado ao cavalo a missão de levar Lia ou um pedido de ajuda ao mundo exterior. Dr. Gabriel releu uma passagem crucial. Se eu falhar, Éolo saberá o que fazer. Ele encontrará ajuda para minha Lia. Ele conhece o caminho para a flor da lua, a única esperança que resta, flor da lua. O nome ecoou na mente do médico. Uma planta lendária da região, difícil de encontrar e cercada de mistérios. Finalmente, o diretor cedeu, mais pela insistência e reputação de Gabriel e Laura do que por convicção. Tudo bem. Levem uma equipe de busca, mas sejam discretos. E se isso for uma perda de tempo, haverá consequências. Suas palavras eram duras, mas não diminuíram a determinação dos dois. Eu irei com você, Gabriel, disse Laura, já pegando seu kit de primeiros socorros. Conheço um pouco a região da floresta perto do rio Sinuoso, e se o cavalo realmente nos guiar, será mais fácil. A decisão estava tomada. Eles seguiriam a pista mais incomum de suas carreiras. Ao saírem do hospital, Éolo pareceu entender. Ele relinchou suavemente e começou a andar em direção à estrada que levava à floresta, olhando para trás como se para se certificar de que o estavam seguindo. Não havia mais dúvidas. Aquele animal era a chave para encontrar Lia e talvez salvá-la. A equipe de busca consistia em Dr. Gabriel, Laura e 2 experientes socorristas. Seguiram em uma caminhonete do hospital, com Éolo trotando à frente, mantendo uma distância segura, mas sempre visível. O cavalo escolhia o caminho com uma precisão impressionante, desviando de obstáculos e pegando atalhos. O sol já ia alto quando deixaram a estrada principal e adentraram uma trilha estreita, quase coberta pela vegetação densa. A caminhonete teve que ser deixada para trás. A partir dali, a jornada seria a pé, seguindo os passos firmes e decididos de Éolo, o guia silencioso e improvável naquela missão crítica. O ar na floresta era úmido e carregado com os sons da natureza. Pássaros cantavam, insetos zumbiam e o farfalhar das folhas sob seus pés era constante. Éolo movia-se com uma graça surpreendente para seu tamanho, parecendo conhecer cada árvore, cada pedra daquele caminho sinuoso e desafiador. A trilha ficava cada vez mais íngreme e difícil. Laura, apesar de conhecer a região, surpreendia-se com os caminhos que Éolo escolhia, lugares que ela nem imaginava existirem. O cavalo parecia farejar o destino, guiado por um instinto ancestral ou por uma memória detalhada da rota até a cabana. Dr. Gabriel observava o animal com admiração crescente. A inteligência e a determinação de Éolo eram inegáveis. Não era apenas um animal treinado. Havia algo mais, uma compreensão profunda da situação. Ele carregava nos ombros, ou melhor, na memória, a responsabilidade pela vida de Lia. Por vezes, Éolo parava, esperando que o grupo o alcançasse, especialmente em trechos mais complicados. Ele, então, balançava a cabeça na direção a seguir e retomava a marcha. Era como se estivesse conduzindo uma expedição, ciente da importância de cada membro e da urgência do tempo que corriam contra. Os socorristas, inicialmente céticos, começavam a se render à evidência da extraordinária capacidade do cavalo. Trocaram olhares de espanto mais de uma vez.
Nunca vi nada igual, comentou um deles ofegante. Este cavalo é mais esperto que muita gente que conheço. Era um consenso crescente. O diário de Arthur, que Dr. Gabriel carregava na mochila, parecia ganhar vida a cada passo que davam. As descrições da floresta, dos sons, dos cheiros, batiam com a realidade que os cercava. Era como se o próprio Arthur estivesse ali, guiando-os através de suas palavras e da lealdade de seu companheiro equino. Lembrem-se, queridos ouvintes, que estamos apenas começando a desvendar este mistério. Se você está gostando desta história emocionante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Contos de Galopes. Sua interação nos ajuda a trazer mais narrativas como esta, cheias de esperança e superação. Após quase 2 horas de caminhada extenuante, a vegetação começou a ficar menos densa. O som distante de água corrente se tornou mais nítido, o rio sinuoso, mencionado no diário. Éolo apressou o passo, e um novo tipo de urgência pareceu tomar conta do animal, como se soubesse que estavam perto. O cavalo parou subitamente à beira de uma pequena clareira. Ali, semi-escondida entre árvores antigas e cipós, estava uma cabana de madeira. Era pequena, rústica e mostrava sinais de abandono recente. Uma fina coluna de fumaça ainda escapava timidamente da chaminé, improvisada, indicando presença. O coração de Dr. Gabriel e Laura disparou. Seria ali que encontrariam Lia? Éolo relinchou baixo, um som quase melancólico, e deu um passo hesitante em direção à porta da cabana. Ele olhou para os humanos, como se pedisse que fossem em frente, que completassem a missão que ele iniciara. Dr. Gabriel fez sinal para que os socorristas ficassem alertas. Aproximou-se da cabana com Laura ao seu lado. A porta estava entreaberta. "Lia!" chamou o médico com a voz suave, mas firme. "Somos do hospital. Viemos ajudar. Seu cavalo, Éolo, nos trouxe até aqui. Estamos aqui por você." Um silêncio respondeu. Ao chamado, apenas o crepitar da lenha no fogão a lenha e o som do vento nas árvores. Com o coração apertado, Dr. Gabriel empurrou a porta devagar. O interior era simples, pobre, mas arrumado. Havia prateleiras com potes de ervas secas, livros sobre botânica e um cheiro forte de remédios caseiros. E então, em um pequeno catre improvisado no canto da sala, eles a viram. Uma menina, não devia ter mais de 7 anos, pálida, com os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Estava encolhida, respirando com dificuldade. Era Lia. Ao seu lado, sobre um pequeno banco, o diário aberto de seu pai. Laura se aproximou rapidamente, verificando os sinais vitais da menina. Estava febril e muito fraca. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, assustados. "Papai?" sussurrou, ela com a voz quase inaudível, procurando ao redor com um olhar perdido e cheio de uma tristeza infantil e profunda. Dr. Gabriel olhou ao redor da cabana. Em uma mesa próxima, havia mais anotações de Arthur, amostras de plantas e um almofariz com resíduos de maceração. Era evidente que ele lutara até o último momento para salvar a filha. Mas onde ele estava? A ausência do pai era um mau presságio no ambiente já tenso. "Lia, querida, seu pai não está aqui agora. Nós somos amigos, viemos cuidar de você", disse Laura com toda a ternura que conseguiu reunir. A menina olhou para ela, seus grandes olhos escuros, cheios de uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. Ela parecia ter envelhecido anos em seus poucos dias de vida. Um dos socorristas, que havia dado uma volta pela parte externa da cabana, retornou com uma expressão sombria. "Doutor, encontramos algo nos fundos. Acho que o senhor precisa ver." Suas palavras carregavam um peso que confirmava os temores de Gabriel sobre o paradeiro de Arthur. Dr. Gabriel seguiu o socorrista. Atrás da cabana, sob uma grande árvore frondosa,
Havia uma sepultura recente, marcada por uma cruz de madeira simples. Sobre ela, um pequeno buquê de flores silvestres ainda frescas. Arthur, o botânico, o pai amoroso, não havia resistido. Ele partira, deixando Lia sozinha. A constatação foi um soco no estômago. Arthur provavelmente sucumbira à exaustão, ou talvez à mesma doença que tentava combater em Lia, ou simplesmente à tristeza e ao desespero. Ele havia preparado Éolo, seu último recurso, para uma missão que ele próprio não poderia mais completar. Que força tivera aquele homem! Retornando à cabana, Dr. Gabriel e Laura trocaram um olhar de profunda tristeza e compreensão. Precisavam tirar Lia dali o mais rápido possível. A menina estava desidratada e sua respiração era preocupante. Cada minuto contava para que a pequena tivesse alguma chance de sobreviver àquela provação. Lia, vamos te levar para um lugar seguro, onde poderemos cuidar melhor de você, como seu pai gostaria, disse Dr. Gabriel, tentando transmitir confiança. A menina, apesar da fraqueza, pareceu entender. Seus olhinhos se voltaram para a porta, como se procurasse por alguém. Éolo? Ela perguntou com um fio de voz. Sim, querida, Éolo está lá fora, esperando por você. Ele é um cavalo muito corajoso e inteligente. Foi ele quem nos mostrou o caminho até aqui para que pudéssemos te ajudar, respondeu Laura sorrindo levemente. Um brilho fugaz de reconhecimento e talvez consolo passou pelo olhar de Lia. Com extremo cuidado, os socorristas prepararam uma maca improvisada para transportar Lia. A menina era leve como uma pluma. Dr. Gabriel recolheu o diário de Arthur e algumas de suas anotações mais importantes sobre as plantas e os sintomas da doença. Poderiam ser cruciais para o tratamento. Ao saírem da cabana, Éolo se aproximou devagar. Ele relinchou baixinho ao ver Lia na maca, um som que parecia uma mistura de alívio e preocupação. O cavalo encostou o focinho suavemente na mãozinha da menina, que, apesar da debilidade, tentou um leve carinho. A conexão entre eles era palpável, profunda. A jornada de volta foi ainda mais desafiadora, agora com a responsabilidade de carregar Lia em segurança. Éolo, no entanto, parecia redobrar seus cuidados. Ele escolhia os trechos mais suaves da trilha, parando com frequência para que o grupo pudesse descansar e verificar o estado da menina. Durante o trajeto, Lia abria os olhos ocasionalmente. Seu olhar procurava sempre por Éolo. Vê-lo por perto parecia acalmá-la, trazer-lhe um resquício de segurança em meio ao medo e à dor. Aquele cavalo era mais do que um animal de estimação. Era seu protetor, seu confidente, seu elo com o pai que partira. Enquanto isso, no Hospital Esperança, a notícia da descoberta de Lia e da morte de seu pai se espalhava discretamente entre a equipe. Havia uma comoção silenciosa, um misto de tristeza pela tragédia e admiração pela inteligência do cavalo que possibilitara o resgate da pequena e frágil menina. Quando finalmente alcançaram a caminhonete, o alívio foi geral. Lia foi acomodada com cuidado e a equipe médica iniciou os primeiros procedimentos ainda no veículo, monitorando seus sinais vitais e administrando fluidos. A corrida contra o tempo para salvar a vida da pequena Lia estava em pleno andamento. Éolo observou a partida da caminhonete. Ele não poderia acompanhá-los no veículo, mas seu olhar seguia o carro até que desaparecesse na curva da estrada. Havia uma tristeza em seus olhos, mas também uma espécie de dever cumprido. Ele fizera sua parte, levar a esperança até o limite de suas forças. No Hospital Esperança, Lia foi imediatamente internada na unidade de tratamento intensivo pediátrico. Seu estado era grave. A febre alta persistia, a respiração continuava difícil e exames preliminares mostravam um quadro infeccioso complexo e desconhecido pela equipe médica local.
Dr. Gabriel e sua equipe mergulharam nos estudos das anotações de Arthur. O botânico descrevera meticulosamente a progressão da doença de Lia, os sintomas, as plantas que testara. Era um quebra-cabeça científico e uma corrida contra o relógio. A doença não se encaixava nos diagnósticos comuns. Enquanto os médicos lutavam no campo da ciência, uma figura inesperada mantinha vigília do lado de fora do hospital. Éolo, o cavalo, encontrara um jeito de voltar para perto, permanecendo no gramado adjacente, observando a janela do quarto onde intuía que Lia estava. Sua lealdade era comovente. Alguns funcionários tentaram afastá-lo, temendo que assustasse os pacientes ou causasse problemas. Mas Éolo era dócil, apenas triste. Laura interveio, explicando a situação. Ele não vai a lugar nenhum sem ela. Deixem-no ficar. Ele não está fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, está sofrendo junto. Os dias se arrastavam lentamente. Lia permanecia em estado crítico. Ela raramente abria os olhos ou respondia aos estímulos. A equipe médica estava frustrada. Parecia que, apesar de todos os esforços, estavam perdendo a batalha. A esperança começava a vacilar entre os corredores do hospital. Laura passava horas ao lado de Lia, conversando com ela, mesmo que a menina não parecesse ouvir. Contava histórias sobre Éolo, sobre como ele era forte e corajoso. E, para surpresa de todos, nesses momentos, os monitores cardíacos de Lia mostravam uma leve melhora, uma pequena alteração positiva. Ela reage quando falamos dele, observou Laura a Dr. Gabriel. A conexão entre eles é mais forte do que imaginamos. Éolo não é apenas um cavalo para Lia. Ele é família, é segurança, é o laço com o pai. Talvez essa ligação seja uma parte importante de sua cura, uma força vital. Dr. Gabriel voltou a estudar o diário de Arthur com afinco. A flor da lua. O pai de Lia estava convencido de que essa planta rara era a chave. Mas as anotações sobre sua localização exata eram vagas. E Arthur mencionava os perigos de tentar colhê-la, pois crescia em locais de difícil acesso. Um botânico local, consultado por Dr. Gabriel, confirmou a existência da flor da lua, também conhecida como lágrima da montanha. Era uma planta com potentes propriedades medicinais, mas raríssima, florescendo apenas em certas épocas do ano e em penhascos íngremes e perigosos da região. Arthur estava certo. Esta planta pode conter compostos que combatam a infecção de Lia, algo que a medicina convencional ainda não identificou, disse o botânico, analisando as descrições. Mas encontrá-la e colhê-la seria uma expedição arriscada. Precisariam de alguém que conhecesse muito bem a montanha. A ideia surgiu como um relâmpago na mente de Laura. Éolo, exclamou ela. Arthur escreveu que Éolo conhecia o caminho para a flor da lua. Se alguém pode nos levar até lá, é ele. O cavalo é nossa melhor chance. Talvez a única que Lia tem para conseguir a planta que pode salvá-la. Dr. Gabriel hesitou. Confiar novamente a vida de sua paciente e a segurança de sua equipe a um cavalo, por mais inteligente que fosse, parecia loucura. Mas ao olhar para a pequena Lia, lutando por cada respiração, e para Éolo, esperando fielmente lá fora, sua determinação se fortaleceu. Vamos tentar, decidiu Dr. Gabriel. Se há uma chance, por menor que seja, de encontrar essa planta, com a ajuda de Éolo, temos que agarrá-la. Lia não tem muito tempo. A decisão era arriscada, mas a esperança, personificada naquele cavalo extraordinário, reacendeu-se com força total. Querido ouvinte, a jornada de Éolo e a luta pela vida de Lia estão chegando a um ponto crucial. Se esta história está tocando seu coração, demonstre seu apoio. Deixe seu like, comente o que você acha que vai acontecer e, claro, inscreva-se no Contos de Galopes para não perder o desfecho emocionante. Na manhã seguinte, uma pequena equipe foi formada. Dr. Gabriel, Laura, o botânico local chamado Professor Arruda e um guia de montanha experiente.
Aproximaram-se de Éolo, que pareceu entender a gravidade do momento. Seus olhos inteligentes fixaram-se em Gabriel, como se aguardasse instruções. Éolo, amigo, começou o Dr. Gabriel, ajoelhando-se em frente ao cavalo e mostrando-lhe um desenho da flor da lua feito pelo professor Arruda, baseado nas descrições do diário. Precisamos encontrar esta flor para Lia. Você sabe onde ela está? Pode nos levar até lá? A vida de Lia depende disso. O cavalo cheirou o desenho. Depois levantou a cabeça e relinchou fortemente. Um som que parecia uma afirmação. Ele então se virou e começou a caminhar em direção às montanhas que se erguiam imponentes atrás de Vale Sereno, olhando para trás para garantir que o grupo o seguia. A expedição começara. Desta vez, a jornada foi ainda mais árdua. Éolo os conduziu por trilhas quase invisíveis, subindo em costas íngremes e atravessando riachos gelados. O caminho era perigoso, e a cada passo o grupo dependia mais da sabedoria e da resistência do cavalo, que não hesitava nem demonstrava cansaço. Professor Arruda estava maravilhado. Este animal é incrível. Ele está nos levando por uma rota que apenas os mais antigos mateiros conheciam. E parece saber exatamente para onde vai, como se tivesse um mapa gravado em sua mente. Arthur realmente treinou um guardião e guia excepcional. Após horas de subida, Éolo parou na beira de um desfiladeiro profundo. Do outro lado, em uma fenda estreita na rocha de um penhasco quase vertical, pequenas flores de um azul prateado brilhavam sob o sol. Eram poucas, delicadas, mas inconfundíveis, a flor da lua. A visão era de tirar o fôlego. O problema era como alcançá-las. O penhasco era íngreme e instável. O guia de montanha avaliou a situação. É arriscado, muito arriscado. Precisaremos de cordas e muita habilidade. Um passo em falso e... Ele não precisou completar a frase. O perigo era evidente para todos os presentes. Enquanto o guia preparava o equipamento de escalada, Éolo fez algo surpreendente. Ele começou a descer cuidadosamente por uma trilha lateral estreitíssima que ninguém havia notado. Era um caminho que apenas um animal com seu equilíbrio e conhecimento do terreno poderia tentar seguir. Onde ele vai? Perguntou Laura, apreensiva. Éolo desceu até uma pequena saliência rochosa, um pouco abaixo de onde as flores estavam, mas ainda perigosamente perto do abismo. Ali, ele começou a usar o focinho para cutucar delicadamente algumas das flores, fazendo-as cair sobre a saliência. Com uma agilidade impressionante, o cavalo recolheu com a boca as flores que conseguiu derrubar, uma por uma, e com extremo cuidado começou a subida de volta pela trilha estreita. Todos observavam em silêncio, maravilhados e tensos, a inteligência e a coragem daquele animal extraordinário. Éolo retornou ao grupo e depositou as preciosas flores aos pés do professor Arruda. Eram poucas, mas talvez o suficiente. O cavalo ofegava levemente, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação serena, como se soubesse que havia cumprido uma parte vital de sua complexa e longa missão. Inacreditável, sussurrou o professor Arruda, recolhendo as flores com mãos trêmulas. Ele não apenas nos mostrou o local, como também nos ajudou a colhê-las de uma forma que seria impossível para nós sem um risco imenso. Este cavalo é um verdadeiro herói, um milagre da natureza. A descida da montanha foi mais rápida, impulsionada pela esperança renovada. As flores da lua eram frágeis e precisavam ser processadas rapidamente para extrair seus componentes medicinais. Cada segundo era precioso para a pequena Lia, que continuava lutando bravamente pela vida no hospital. De volta ao laboratório improvisado do hospital, professor Arruda e Dr. Gabriel trabalharam febrilmente. Sob a orientação das notas de Arthur e do conhecimento do botânico, prepararam um extrato concentrado da flor da lua. Era uma dose única,
Uma aposta desesperada, mas carregada de esperança. Com o consentimento tácito que a situação exigia, e após todos os procedimentos de segurança possíveis, o soro foi administrado a Lia. Agora restava esperar. A equipe médica, Laura, e até mesmo Eolo, que parecia sentir a tensão do lado de fora, aguardavam um sinal, um milagre. As horas seguintes foram as mais longas na história recente do Hospital Esperança. A equipe monitorava Lia constantemente. Não houve nenhuma mudança imediata. A pequena continuava pálida, sua respiração superficial. O pessimismo ameaçava retornar como uma sombra persistente e indesejada. Laura permaneceu ao lado de Lia, segurando sua mãozinha fria. Ela sussurrava palavras de encorajamento, falando sobre a bravura de Eolo, sobre a beleza da flor da lua que ele trouxera, e sobre como seu pai, lá do céu, estaria orgulhoso de sua luta e da força de sua pequena filha. Então, quase ao amanhecer do dia seguinte, um pequeno milagre aconteceu. Lia mexeu os dedos. Um movimento quase imperceptível, mas que fez o coração de Laura saltar. Em seguida, um leve suspiro, um pouco mais profundo que os anteriores. A esperança, frágil como um broto, começava a surgir. Dr. Gabriel foi chamado imediatamente. Ao examinar Lia, notou uma leve diminuição na febre e uma respiração um pouco mais regular. Eram sinais sutis, mas promissores. A flor da lua, trazida pela inteligência e lealdade de Eolo, parecia estar começando a fazer efeito contra a doença misteriosa. Nos dias que se seguiram, a melhora de Lia foi lenta, mas constante. Ela começou a abrir os olhos com mais frequência, a reconhecer os rostos de Laura e Dr. Gabriel. A primeira palavra que disse, com a voz ainda fraca, mas clara, foi Eolo. Aquele nome era seu farol, sua conexão com a vida. Quando Lia teve forças suficientes, Laura a levou em uma cadeira de rodas até a janela do quarto. Lá embaixo, no gramado, Eolo estava esperando, como sempre. Ao ver Lia, o cavalo relinchou suavemente e caminhou até ficar diretamente sob a janela. Os olhos da menina se encheram de lágrimas de felicidade. Aquele reencontro, mesmo à distância, foi um tônico para Lia. Sua recuperação acelerou a partir daquele momento. A história do cavalo-herói e da menina salva pela flor da lua se espalhou por Vale Sereno, transformando-se em uma lenda local, um testemunho de fé, amor e da incrível sabedoria animal. Chegamos a um momento muito especial da nossa história e queremos saber: o que você está achando da bravura de Eolo e da recuperação de Lia? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós aqui no Contos de Galopes. E não se esqueça do like se essa narrativa está aquecendo seu coração. O desfecho surpreendente começou a se revelar quando o professor Arruda, estudando mais a fundo o diário de Arthur e as amostras da flor da lua, fez uma descoberta fascinante. Arthur não era apenas um botânico. Ele era um etnobotânico brilhante que estudava a interação ancestral entre homens, plantas e animais. Arthur acreditava que certos animais, especialmente aqueles com uma longa história de convivência com humanos em ambientes isolados, desenvolviam uma inteligência e uma sensibilidade que iam além do instinto. Eolo não era um cavalo comum. Ele era descendente de uma linhagem rara, criada por gerações para auxiliar na coleta de plantas medicinais. O treinamento de Eolo não fora apenas para carregar um saco ou seguir um caminho. Arthur havia cultivado a inteligência inerente do animal, ensinando-o a reconhecer plantas específicas pelo cheiro e pela aparência, e a entender a urgência das situações através de sinais sutis. Era uma parceria profunda. A missão de levar o saco ao hospital não foi um ato desesperado e aleatório. Arthur, sentindo que seu fim estava próximo e que não conseguiria colher a flor da lua a tempo,
preparou Éolo para a tarefa mais complexa de sua vida: levar um pedido de ajuda que contivesse todas as pistas necessárias para salvar Lia. O saco de lixo era um disfarce para que a mensagem chegasse a pessoas que pudessem entender. Os desenhos de Lia eram para mostrar a conexão com o cavalo e a identidade da criança. O diário era o mapa para a doença e para a cura. Éolo era o mensageiro vivo, a prova da teoria de Arthur sobre a inteligência animal. O mais comovente foi a descoberta de que a flor da lua, para florescer com suas propriedades máximas, dependia de um tipo específico de polinização feita por insetos que, por sua vez, eram atraídos por substâncias liberadas por cavalos que pastavam nas proximidades. Éolo não só conhecia a planta, ele era parte de seu ecossistema. Arthur não deixou apenas um cavalo treinado. Ele deixou um guardião simbiótico cuja própria existência estava entrelaçada com a cura de sua filha. A inteligência de Éolo era uma herança de gerações, aprimorada pelo amor e pela necessidade. Ele compreendia sua missão em um nível que transcendia o simples condicionamento. Quando Lia finalmente teve alta, a comunidade de Vale Sereno se mobilizou. A história havia tocado a todos. Uma pequena casa foi reformada para Lia perto da cidade, com um pasto espaçoso para Éolo. Laura e Dr. Gabriel, que se aproximaram muito durante toda a aprovação, tornaram-se seus guardiões informais. Lia cresceu saudável, sempre com Éolo ao seu lado. Ela nunca esqueceu o sacrifício de seu pai e a lealdade de seu cavalo. Tornou-se uma defensora dos animais e da sabedoria da natureza, honrando o legado de Arthur. E Éolo, ele viveu muitos anos, sempre o guardião silencioso, o herói de Vale Sereno. A história de Éolo e Lia nos lembra que a inteligência e a sensibilidade no reino animal muitas vezes superam nossa compreensão. Aquele cavalo não era apenas um animal. Era um mensageiro da esperança, um elo entre a sabedoria ancestral da natureza e a necessidade humana de cura e conexão. O saco de lixo, que inicialmente causou pânico, transformou-se em um símbolo de salvação. Ele continha não apenas o desespero de um pai, mas também a chave para a vida, entregue pela lealdade inabalável de um companheiro equino, que compreendia o peso de sua missão. Um verdadeiro conto de galopes e esperança. Vale Sereno nunca mais foi a mesma. Aprenderam que os maiores heróis podem surgir das formas mais inesperadas e que a verdadeira sabedoria muitas vezes reside na simplicidade da natureza e na pureza dos laços de amor entre seres vivos, sejam eles humanos ou animais. Éolo ensinou isso a todos. A pequena Lia, agora uma jovem forte, costumava cavalgar com Éolo pelos campos floridos, sentindo a presença de seu pai em cada brisa, em cada flor. E o Hospital Esperança? Bem, ele continuou a ser um lugar de cura, mas com uma nova placa na entrada, presenteada pela comunidade. Aqui, aprendemos a ouvir todas as vozes da esperança. E assim, a lenda de Éolo, o cavalo que carregou um futuro em um saco de lixo, ecoou pelas montanhas de Vale Sereno, um testemunho eterno do amor de um pai, da resiliência de uma criança e da extraordinária inteligência de um animal que se recusou a deixar a esperança morrer. Uma história para aquecer nossos corações. Esperamos que esta história tenha tocado você profundamente, assim como tocou a todos nós aqui no Contos de Galopes. A conexão entre humanos e animais é algo verdadeiramente mágico, capaz de operar milagres e nos ensinar as lições mais valiosas da vida, como a lealdade e o amor incondicional. Se você se emocionou com a jornada de Éolo e a pequena Lia, pedimos que deixe o seu like neste vídeo. Seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas com nossas histórias
e a continuar produzindo conteúdo que celebra esses laços incríveis e inspiradores que compartilhamos com o reino animal. E não se esqueça de se inscrever no canal Contos de Galopes. Ao se inscrever, você não perderá nenhuma de nossas futuras narrativas, cheias de aventura, emoção e, claro, a presença marcante desses seres magníficos que são os cavalos. Clique no sininho para receber todas as notificações. Queremos muito saber a sua opinião. Comente abaixo o que você achou desta história, qual parte mais te emocionou. Você já presenciou alguma demonstração de inteligência animal tão surpreendente quanto a de Éolo? Compartilhe suas experiências conosco, adoramos ler cada comentário. Pausa de 10 segundos. 118 0.48 45 00.49. Sua interação é o combustível que nos move. Cada like, cada inscrição, cada comentário nos incentiva a buscar e a criar mais histórias que possam inspirar, emocionar e nos lembrar da beleza e da força que existem no mundo ao nosso redor, especialmente na relação pura e verdadeira com os animais. Lembre-se que as anotações do pai de Lia, Arthur, revelaram um conhecimento profundo não apenas das plantas, mas da capacidade de Éolo. Ele não era um simples animal de carga, mas um ser senciente, treinado para uma missão específica, quase como um agente secreto da natureza trabalhando para a sobrevivência. A flor da lua, por sua vez, não era apenas uma planta rara. Sua existência e propriedades medicinais estavam intrinsecamente ligadas ao ecossistema local, incluindo a presença de cavalos como Éolo. Era uma teia complexa de vida, onde cada fio tinha sua importância vital para o equilíbrio do todo. A decisão de Dr. Gabriel e Laura de confiar em Éolo, mesmo quando a lógica médica tradicional hesitava, foi um ato de fé na intuição e na observação atenta. Eles perceberam que havia algo extraordinário naquele animal, uma inteligência que ia além dos padrões conhecidos, e isso foi crucial. A comunidade de Vale Sereno, ao se unir para ajudar Lia e Éolo, demonstrou o poder da empatia e da solidariedade. A tragédia individual de uma família isolada na floresta se transformou em uma causa coletiva, fortalecendo os laços entre os moradores e redefinindo o espírito da pequena cidade. Imagine a cena final. Lia, já adolescente, cavalgando Éolo pelas colinas, o vento em seus cabelos, o sol aquecendo seus rostos. Eles não precisavam de palavras para se comunicar. Seus corações batiam em um ritmo de gratidão e companheirismo, uma sinfonia silenciosa de amor e lealdade mútua. O legado de Arthur não foi apenas o conhecimento botânico, mas a prova viva, através de Éolo, de que a natureza guarda segredos e sabedorias que estamos apenas começando a desvendar. E que, às vezes, a maior ciência é saber ouvir o que os animais e as plantas têm a nos dizer em sua linguagem sutil. A história de Éolo também nos faz refletir sobre o conceito de lixo, o que para alguns poderia ser descartável. Para Éolo e Arthur era um veículo de esperança, uma cápsula do tempo contendo a chave para a sobrevivência. Um lembrete de que o valor das coisas reside em seu significado, não em sua aparência. Pensemos na coragem de Éolo ao enfrentar sozinho o caminho até o hospital, carregando seu fardo precioso. A determinação em seus olhos, a persistência em seus passos. Ele não era apenas obediente, ele era um participante ativo na luta pela vida de Lia, um verdadeiro protagonista desta saga. E o que dizer da pequena Lia? Sua fragilidade inicial contrastava com uma força interior imensa, alimentada pelo amor do pai e pela presença constante de seu amigo equino. Ela lutou com a garra de uma leoa, mesmo em seus momentos de maior debilidade, inspirando a todos ao seu redor. A transformação no Hospital Esperança também é notável. De um lugar de ciência estrita,
Tornou-se um espaço onde a intuição, a fé na natureza e a compreensão da conexão humano-animal passaram a ter um valor reconhecido, enriquecendo a prática médica e humanizando ainda mais o cuidado. Que esta história sirva de inspiração para olharmos com mais atenção e carinho para os animais que nos cercam. Eles têm muito a nos ensinar sobre lealdade, coragem e sobre a linguagem universal do amor e da proteção. Éolo é um exemplo brilhante dessa verdade profunda e comovente. Agradecemos imensamente por você ter dedicado seu tempo a ouvir esta história no Contos de Galopes. Nosso objetivo é trazer narrativas que não apenas entretenham, mas que também toquem a alma e nos façam refletir sobre os laços que nos unem e sobre a beleza da vida em todas as suas formas. Lembre-se de que novas histórias emocionantes como esta estão sempre a caminho. Ao se inscrever e ativar as notificações, você garante que será um dos primeiros a embarcar em nossas próximas aventuras, descobrindo heróis inesperados e testemunhando o poder do amor e da superação. A jornada de Éolo, desde a cabana, isolada até os corredores do hospital, e depois até os perigosos penhascos da montanha, foi uma verdadeira odisseia. Ele enfrentou o desconhecido, a solidão e o perigo, tudo por um propósito maior: salvar a pequena Lia, sua companheira de alma. A relação de Lia com Éolo era tão pura e forte que transcendia as barreiras da espécie. Para ela, o cavalo não era apenas um animal, mas um confidente, um protetor, quase uma extensão de seu próprio ser. Nos olhos de Éolo, ela encontrava o conforto e a segurança que o mundo lhe negara tão cedo. A figura de Arthur, o pai, é a de um homem que, mesmo diante da morte iminente, não desistiu. Sua fé na natureza e em seu companheiro equino foi o que plantou a semente da esperança. Seu diário não era apenas um registro científico, mas um testamento de amor e uma última cartada pela vida da filha. E a flor da lua, elusiva e bela, simboliza a própria esperança, difícil de alcançar, frágil em sua aparência, mas possuidora de um poder curativo imenso. Sua descoberta e coleta foram o clímax de uma busca desesperada, onde a inteligência animal e a sabedoria humana se uniram por um bem maior. Este conto nos ensina sobre a importância de não subestimarmos os laços que os animais podem formar, nem a profundidade de sua compreensão. Éolo não era apenas um instrumento. Ele era um ser com propósito, com uma missão clara, e sua lealdade foi a força motriz por trás de todo o resgate. A recuperação de Lia, impulsionada pela medicina da flor da lua e pelo amor incondicional de Éolo e daqueles que a acolheram, é um testemunho da resiliência do espírito infantil e da força que a conexão com a natureza e com os animais pode nos proporcionar em momentos de adversidade. Que a imagem de Éolo, o nobre cavalo castanho, permaneça em nossas mentes como um símbolo de esperança, inteligência e lealdade. Ele nos lembra que os verdadeiros heróis muitas vezes não usam capas, mas sim ostentam um coração valente e um espírito indomável, como o nosso querido Éolo. Em Contos de Galopes, continuaremos a explorar essas histórias extraordinárias, onde a coragem equina e a conexão humano-animal se revelam em toda a sua glória. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade de amantes de cavalos e de narrativas que inspiram a alma. Não se esqueça, seu like, sua inscrição e seu comentário são fundamentais para que possamos continuar a galopar por essas pradarias de emoção, trazendo sempre o melhor conteúdo para você. Sua participação faz toda a diferença para o crescimento do nosso canal e para a criação de novas histórias. A história de Éolo e Lia é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, um facho de luz pode surgir de onde menos se espera.
Um cavalo, um saco de lixo, um diário antigo, elementos improváveis que juntos teceram uma trama de salvação e amor inesquecível. Que possamos todos aprender com Éolo a ouvir com o coração, a agir com coragem e a nunca subestimar o poder de um gesto de lealdade. A natureza tem suas próprias formas de comunicar e de curar, e os animais são, muitas vezes, seus mensageiros mais puros e verdadeiros. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desta emocionante jornada. Esperamos revê-lo em breve em nosso próximo Contos de Galopes. Até lá, que a força e a nobreza de espíritos como o de Éolo inspirem seus dias e suas noites. Um grande abraço da nossa equipe. Fiquem com a imagem da pequena Lia, crescendo forte e feliz ao lado de seu inseparável Éolo, correndo pelos campos de Vale Sereno, sob o olhar atento da comunidade que aprendeu a valorizar os milagres silenciosos da natureza. E não se esqueçam, a aventura continua em Contos de Galopes.